Muito bom dia, meus queridos amigos do Camil. Aula 11, né? Nós vamos fazer alguns exercícios ainda de calorimetria. E na semana que vem a gente dá sequência, né, ao nosso conteúdo, né, do trimestre, que é basicamente a respeito aí de lei dos gases, né? Leis da termodinâmica e tudo mais, a gente vai dar sequência. Mas esperar vocês terem essa aula mais minuciosamente falando, ali na base comum, tudo bem? Enquanto isso a gente vai aqui basicamente fazendo questões de nível um pouco mais complexo, né, a respeito basicamente de calorimetria. Então vamos lá, chega de conversa, né? Vamos fazer ali as nossas questõezinhas ali de calorimetria, beleza? Nossa aula 11 aí do nosso querido Camil, né? Primeira questão. Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira 2 panelas com água a 100 graus Celsius e 8 panelas de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Conclui-se, desprezando as perdas de calor para o ambiente, que a temperatura em graus Celsius obtida na água da banheira foi D. Né? Então, basicamente a situação que nós temos é essa. Está aqui a banheirinha e nós vamos misturar aqui nessa banheira 2 panelas com água a 100 graus Celsius, ou seja, 2 panelas com água fervente. E nós vamos aqui, basicamente, misturar 8 panelas, né, que é mais ou menos a mesma panela, né? Mais ou menos a mesma panela. E essas 8 panelas vai estar com água a 20 graus Celsius, né? Basicamente, a informação física que a gente tem é só essa. O que a gente induz? Que ele vai utilizar basicamente a mesma panela, com a mesma quantidade de água, seja ela com água fervente ou seja ela com água a 20 graus Celsius. Então, o que isso quer dizer? Sei lá, vamos supor que cada panela dessa tenha, sei lá, 1 litro de água. Ou 2, né? Vamos botar 2 aí. 2 litros de água. Então aqui eu tenho 2 litros, aqui eu tenho 2 litros. Cada uma dessas panelinhas aqui também vão ter 2 litros. Mesmo volume. E a gente vai considerar aqui a densidade praticamente a mesma. Ou seja, ele está dizendo que ele vai utilizar panelas que possuem a mesma massa. Né? Que contém a mesma massa de água. Né? Então aqui nós vamos ter, sei lá, 2 kg de água, 2 kg de água, 2 kg de água, 2 kg de água e assim por diante. Né? Então aqui eu tenho 4 kg e aqui eu teria 8 vezes 2, 16 kg. Né? Ou Mzinho, para generalizar. Aqui eu tenho 2m de massa e aqui eu tenho 8m de massa. E elas vão se misturar. E nós vamos desprezar as perdas para o ambiente, ou seja, quem vai trocar calor aqui vai ser somente a água fervente com essa água uma temperatura, por exemplo, a 20 graus Celsius. Sei lá, razoavelmente dentro de uma determinada temperatura ambiente, vamos dizer assim, né? Beleza. Então, a gente teria quantidade de água quente mais a quantidade de água fria, e isso é igual a zero, ou seja, massa de água quente, calor específico da água quente, variação de temperatura da água quente, mais massa da água fria, calor específico da água fria, variação de temperatura da água fria. Massa de água quente, 2m, massa de água fria, 8m, Czinho é igual para os dois, é a mesma substância, né? Calor específico da água. E aqui ficaria, quem seria a variação de temperatura da água quente? No final, eles vão chegar a uma temperatura de equilíbrio T. Mas no início, a temperatura da água quente é 100, então ficaria T menos 100. E da água fria, temperatura final de equilíbrio menos a temperatura do início, que é 20. Show! Agora eu vou chuveirar essa parada. Né? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2mc multiplicar por T, 2mc vou multiplicar por menos 100, e o 8mc eu vou multiplicar pelo T e vou multiplicar pelo menos 20. Show de bola! E aí a equaçãozinha vai ficar assim. 2mct mais vezes menos menos, 2mc vezes 100, mais 8mct, mais vezes menos menos, 8mc vezes 20. 2 mais 8, 10mct. Menos 2, ou melhor, aqui vai dar 200, né? 200, aqui ficaria 8 vezes 20, 160. 200 mais 160, 360, só que lógico, negativamente posicionado. E isso é igual a zero. Daí, ó, esse cara tá menos, passa para lá mais, 10mct igual a 360mc. E aí fica claro, né? Fica tranquilo de perceber que esse mc vai embora com esse mc. Então seria simplesmente 360 dividido por 10, ou até mesmo cortando os zeros, daria 36 graus Celsius, que é a nossa resposta aí. Né? E aí fechou nosso gabarito, letra D. 2.
Em um calorímetro ideal, no qual existe uma resistência elétrica de 10 watts de potência, por onde passa uma corrente elétrica, é colocado 1 litro de água a 12 graus Celsius e 2 kg de gelo a 0 graus. Após 2 horas, tempo suficiente para que a água e gelo entrem em equilíbrio térmico, e supondo que toda a energia fornecida foi absorvida pelo conteúdo do calorímetro, qual é o percentual de massa de água líquida contida no calorímetro? Né? Então, veja bem, nós temos 3 elementos aqui. Ó. Vamos dar uma esmiuçada nessa questão aí. Eu tenho uma resistência elétrica de 10 watts de potência. Pessoal, não sei se vocês já viram, né? Mas muitas vezes, né, em muitos lugares, você tem assim, uma panelinha, certo? Vamos até desenhar aqui mais ou menos, ó, uma panelinha. E lá dentro da panelinha tem tipo um caninho ligado na tomada e esse caninho tem tipo uma voltinha assim, ó. Aí o cara vai, liga isso aqui na tomada, né? Tem aqui a tomadinha, ó. Beleza? Liga isso aqui na tomada e ele coloca uma certa quantidade de água aqui. E aí o que a gente percebe? Que a água vai esquentando, né? Então, o que esse nosso sisteminha aqui ele faz no final das contas? Ele fornece calor. Ele fornece uma quantidadezinha de calor para esse nosso sistema. Tudo bem? Legal. E aí, quando ele fala assim, ó, resistência elétrica de potência, você já pensa mais ou menos nesse tipo de sistema aqui, ó. É uma coisa, quando se trata basicamente de calor, tá? É um elementozinho elétrico que vai fornecer uma energia em forma de calor para esse nosso sistema aqui, tá? Então ele tem 10 watts de potência. E aí lembrando, né? Lembrando, bastante importante de relembrar isso daí. 10 watts de potência. O que é o watt mesmo, hein? O watt, pessoal, lembrando, é joule por segundo. Significa que a cada 1 segundo, esse cara pode fornecer 10, né? No caso, como é a potência 10, né? 10 joules de energia para o nosso sistema. Beleza? Então, basicamente, é essa a nossa ideia aí. Beleza? Show. Tá aí. E aí, a gente tem água a 12 graus Celsius e gelo a 0. Então, nós temos 3 elementozinhos aí. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Essa nossa resistência vai fornecer calor e, por consequência, a gente vai perceber que esse gelo vai sofrer um derretimento. A gente pode derreter por completo ou apenas uma parte do gelo aí. E a gente percebe também que essa água está a 12 graus Celsius, ou seja, ela está numa temperatura superior a esse gelo. Ou seja, essa água fornece calor para o gelo. Mas, ao mesmo tempo, essa resistência elétrica também fornece energia para o gelo, né? E aí, olha só o que ele coloca aqui, ó. Após, né, muito importante, após 2 horas, tempo suficiente para que água e gelo entrem em equilíbrio térmico. Então, pessoal, olha só, o gelo estava a 0 graus Celsius, a água estava a 12, só que ele está dizendo que a água e o gelo vão entrar em quê? Em equilíbrio térmico. Pô, mas se ele está afirmando que vai ter gelo, significa que essa água aqui, ó, que estava a 12 graus Celsius, ela vai vir exatamente até a temperatura do gelo, que é 0. Ou seja, a gente já induz que esse equilíbrio térmico vai acontecer a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, uma questão linda, bonita demais. Tem muita coisa, muita física aí envolvida no processo, tá? Então, beleza. Show. Quero saber, então, qual é o percentual de água líquida contida no calorímetro. Ou seja, aqui ele já está te induzindo. Ó. Qual o percentual de massa de água líquida? Se você observar esse percentual aqui, ó, todos eles são menores do que 100%. Desculpa. Né? Vamos voltar ali para o slide anterior. Né? Ele já está te induzindo que uma parte só vai ser água e outra parte vai ser gelo. Então, a gente realmente sabe que no final das contas esse sistema vai chegar ali na temperatura do gelo, que é 0 graus Celsius. Beleza? E aí, show de bola. Nós temos 2 elementos aí trocando calor. Quem são esses 2 elementos? Né? 2 equações que representam elementos, melhor dizendo. Eu tenho a água fornecendo calor para o gelo. E nós temos a fonte fornecendo também calor para o gelo. E no final das contas eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio igual a 0. Né? Então, ó, nós temos 3 componentes, ó, água, gelo e uma fonte de energia. E no final das contas a temperatura de equilíbrio ela vai ser de 0 graus Celsius. Show de bola. Então, esse cara aqui, ó, é a água fornecendo calor para o gelo. E esse cara aqui é o quê? É a fonte fornecendo calor para o gelo. E a soma dos 2 calores tem que ser igual a 0, porque a gente vai considerar o quê? Um calorímetro ideal. Certo? Ou seja, não tem troca de calor com nenhum outro sistema, e a não ser esses que estão presentes no nosso problema. Certo? E 10 watts?
vem uma observação bastante importante, tá? O que é 10 watts? Joules por segundo. Só que quando a gente for aplicar, por exemplo, a quantidade de calor da água, a gente sabe que é sensível. A água líquida ela não vai sofrer mudança de estado físico. Então essa água líquida aí ela vai fornecer um calor para o gelo sensível, MC ΔT. E por consequência a gente sabe que o calor específico é 1, né, da água aí. Tá? Nessa prova em especial ele deu lá no cabeçalho, né, os dados necessários para que você execute. E ele deu o calor específico como sendo 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Então a gente tem que transformar de joule aqui para caloria. Aí a gente multiplica basicamente por 4 aí. Tudo bem? Beleza. E aí vai ficar assim então. Ó. Quem é a quantidade da fonte? 40 calorias por segundo. Só que são 2 horas. E cada hora tem 3.600 segundos. Né? Como aqui é etapa por segundo, eu vou transformar esse cara para segundo. 2 horas vezes 3.600 segundos. Né? Basicamente vezes os 40 aí. A gente vai ter 72.000 calorias. E aí, beleza. E aí a temperatura de equilíbrio é 0 no final das contas. Ou seja, quem é a quantidade de calor sensível da água? 1.000, que era 1 litro. Calor específico 1. Variação de temperatura 0 menos 20. Mais a massa de gelo que foi derretido devido somente à presença da água. Vezes o calor latente 80, né, de fusão da água aí. E o gelo da fonte. A fonte vai fornecer calor aqui basicamente para o gelo para que esse gelo derreta. Isso seria 72.000, que foi o que a gente calculou. Isso vai ser a massa derretida 2, vezes basicamente os 80, que é o calor latente de fusão. Fazendo essa continha aqui, você vai descobrir que nós temos 2 massas de gelo derretido aí. 150 gramas que é devido à água e 225 gramas que é devido a quem? Basicamente, devido à fonte térmica que está fornecendo calor para nós. Mas a gente tinha 2 kg de gelo, ou 2.000 gramas de gelo. Agora, qual foi o derretimento que a gente teve? 150 devido à água e 225 devido basicamente à fonte. Então, no final das contas, quanto de água líquida eu vou ter? Eu tinha 1 litro, e aí eu tenho mais essas 2 quantidades aqui que basicamente virou água líquida. Então, ao todo, de água líquida, eu vou ter 1.375 gramas de água líquida. Mas veja, eu tinha 1.000 litros de água. 1.000 gramas, desculpa, de água. Mais 2.000 gramas de gelo. Então eu tinha 3.000 gramas no total. E desse total, 1.375 a gente calculou que é de água líquida. Se você fizer a divisão, né, dos dois, o que você vai obter? Esse cara dividido por esse, ou seja, quantidade de água líquida dividido pela quantidade total que você tem no sistema. Isso vai dar aproximadamente 0,46. Em termos percentuais, né, como é que a gente faz? Pega a vírgula, anda 2 casas, pronto, isso aqui vai dar basicamente a nossa porcentagem. Então seria 46%, ou seja, de toda a massa do sistema, eu sei que eu tenho massa de água líquida e eu sei que eu tenho massa de gelo, desculpa. E o percentual de água líquida em relação ao total, basicamente representa 46%. E aí, basicamente, fechou a nossa questão, letra C. Essa questão é linda. Bonita demais da conta, né? Muita física envolvida e muito detalhe, né? Mas sempre bastante importante a gente fazer esse tipo de questão. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 3. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foi misturado 1 kg de água a 40 graus Celsius e 500 gramas de gelo a menos 10. Após o equilíbrio térmico, a massa de água em gramas encontrada no calorímetro foi de... Né? Então aqui de novo, ó, repara. A questão que nós fizemos anteriormente foi uma questão basicamente desse mesmo banco avaliador, né, que é para oficial da Marinha Mercante. Né? E aí aqui, ele quer saber basicamente quem é a massa de água em gramas encontrada no calorímetro, no final das contas. Possivelmente, devido a essa quantidade grande de gelo, essa quantidade de água não vai conseguir derreter o gelo por completo. Essa é uma das possibilidades. Pode acontecer de derreter por completo? Pode, sem dúvida alguma. Mas o que a gente pode fazer? Já partir desse pressuposto, né? Visto que a gente acabou de fazer de uma questão que a gente viu que o gelo não derrete por completo, né? Dessa mesma banca, e aqui a gente induz que o cara que avalia, possivelmente ele tem mais ou menos essa tendência. A imaginar que o gelo não derrete por completo. Então a gente parte desse pressuposto. Depois de fazer as contas, se a gente descobrir que existe alguma inconsistência, aí a gente retoma e faz de uma outra forma. Né? É basicamente assim que a gente resolve o problema de calorimetria. Tá? Então vamos lá.
Então vamos imaginar que todo o nosso sistema, ele vai tender a quê? Ele vai tender a ir a temperatura zero, que é a temperatura do gelo. Certo? De fusão do gelo, melhor dizendo. Legal. Então eu tinha 1 kg de água a 40 graus Celsius. Então estava aqui, ó, 1 kg de água a 40 graus Celsius. Aí o que acontece? Ele vai ser misturado com gelo a menos 10. Pô, o gelo está bem mais frio do que a água. Então o que a água vai fazer? Vai fornecendo calor, e à medida que o tempo passa, a sua temperatura vai diminuindo, e a gente está supondo que vai chegar na temperatura zero, que é a temperatura de fusão do gelo. É isso que vai acontecer com esse 1 kg de água. Vai vir de 40 graus Celsius até zero, e com isso ele doa uma quantidade de calor do tipo sensível. Após o equilíbrio térmico, a massa de água... Opa, beleza. Então, esse é o nosso primeiro ponto. A água que foi misturada. Agora, o que acontece com o gelo? O gelo ele começou a menos 10. Como o gelo começou a menos 10, ele vai começar aqui, ó. Dessa posição, ele vem, ó, sensível, 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 até chegar a zero. Quando ele chega a zero, ele começa a derreter. E aí ele começa a mudar de estado físico e recebe, então, uma quantidade de calor do tipo latente. Até chegar no equilíbrio térmico e, no final das contas, nesse ponto. Né? Se o sistema for completamente ideal, não tem mais troca de calor. Certo? Eles estão apresentando exatamente a mesma temperatura e está tudo bonitinho, tudo em equilíbrio. Um não consegue doar e o outro não consegue receber mais calor. Né? Considerando o sistema basicamente isolado. Beleza? E nós temos, então, 3 quantidades de calor envolvidas no problema. A quantidade 1 é da água sensível, a quantidade 2 é do gelo sensível e a quantidade 3 é do gelo, basicamente o quê? Latente de fusão. Tudo bem? Então vamos lá, agora a gente substitui os valores. 1 kg de água, 1000 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, final que é 0, menos inicial que é 40, que foi onde a água começou. Então aqui, ó, inicial da água, vamos colocar até de outra cor, né? Porque ali ficou vermelho. Tudo bem? Então, inicial da água, 40 graus Celsius. O gelo, por consequência, ele começou a menos 10. Ó. Então, seria 500, que é a massa do gelo. Calor específico, cuidado. Ó. Maior parte dos problemas que vocês forem fazer de vestibular ou de concurso de uma forma geral, eles consideram só 0,5 como calor específico do gelo. Se você for com esse valor decorado na prova, para essa questão, por exemplo, você erra. Então, tem que fazer o quê? Utilizar o que te foi basicamente fornecido, certo? Então, foi fornecido o quê? Foi fornecido 0,55. Então, você usa 0,55. 500, que é a massa do gelo. 0,55 calor específico do gelo. E a variação de temperatura é 0, que é o final, menos o inicial, que é menos 10. Então, fica menos 10. Fazendo a continha, 2.750 calorias. E o gelo que derreteu foi o quê? Massa derretida vezes o calor latente de fusão. 80 vezes a massa de gelo derretido. Certo? Legal. Como o sistema é ideal, a soma de todas essas quantidades de calor, isso tem que ser igual a zero. Então fica menos 40.000, mais 2.750, mais 80m igual a zero. E aí você chega na conclusão que derreteu 466 gramas. E aí, aqui vem um detalhe bastante importante de se observar. Eu tinha 500 gramas de gelo. Derreteu quanto? 466. Cara, derreteu menos do que a quantidade de gelo que eu tenho ao todo. Qual a conclusão que a gente tira disso? Que de fato aquela suposição que a gente fez no início, ela é verdadeira. Você não vai conseguir derreter o gelo todo com essa quantidade de calor que a água consegue fornecer. Você vai derreter menos do que uma quantidade menor do que a quantidade de gelo que você tem. Então, de fato, isso aqui é a verdade para esse nosso problema aí. Percebe? Então, você fez um chute inicial e o próprio problema vai te induzir, né, vai te dar a conclusão correta desse nosso problema. Tudo bem? Então, 466 gramas, essa é a massa de gelo que derreteu. Mas veja bem, o que ele queria no problema? Ele não queria a massa de gelo que derreteu. Ele quer saber a quantidade de água líquida que vai ter no final das contas. Eu já tinha 1000 gramas de água. E derreteu 466 gramas de gelo, ou seja, 466 gramas que estavam no estado sólido veio para o estado líquido. Então, ao todo, eu tenho quanto? 1000 gramas de água que eu tinha, mais 466 que foi o que derreteu. Ou seja, ao todo, eu vou ter 1466 gramas de água líquida, o que nos dá a resposta como a letra E. Tudo bem? Então, show! Basicamente é isso. 4. Uma esfera
de um material cujo calor específico é 0,09 caloria por grama grau Celsius, de massa igual a 100, é aquecida de forma que sua temperatura passe de 20 para 40 graus Celsius. Nessas condições, a quantidade de calor recebida pela esfera e a capacidade térmica da esfera são, respectivamente. Né? Então, questãozinha pura, aplicaçãozinha de fórmula, né? Para a gente dar uma relaxada aqui, para depois fazer uma questãozinha mais alto nível. Né? Então, o que ele quer? Quantidade de calor que é recebida por uma esfera e a capacidade térmica dela. Né? Então, basicamente, veja bem, qual a quantidade de calor que essa esfera vai receber? Pô, ela é de cobre, ou seja, ela é de metal, e ela vai vir de 20 a 40 graus Celsius. Cara, aqui não tem mudança de estado físico. Né? Pensa no cobre aí, pensa no metal. Né? Em geral mesmo aí. De 20 para 40 graus Celsius, cara, a variaçãozinha de temperatura muito tranquila. Né? O cara não vai conseguir sofrer essa mudança de estado físico. Né? Então é calor sensível. MC delta T. Massa da esfera, ele falou que é 100. Né? Então aqui, ó. Massa da esfera é 100. Calor específico 0,09. E a variação de temperatura 40 menos 20, né? Final menos inicial. Pronto. 180 calorias. E a capacidade térmica, ela pode ser calculada de duas formas, tá? Você pode pegar direto isso aqui, ó. Massa vezes calor específico. Isso é a capacidade térmica. Ou você pode calcular a capacidade térmica assim, ó. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Ou seja, quem seria a nossa capacidade térmica? A quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ambas as equações estão corretas e chega basicamente na mesma conclusão, tá? Então, tanto faz, ou esse caminho você chega no mesmo resultado, tá? Então, aqui se fosse usar essa equação aqui de baixo, seria 180, que é a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, que é 20. 180 dividido por 20 daria os mesmos 9 que a gente calculou fazendo M vezes C, tá? Então, tanto faz aí. E morreu. É isso. Capacidade térmica, MC, 100 que é a massa, calor específico 0,09, 9 calorias por grau Celsius, que é a unidade de capacidade térmica. E aí morreu. Letra B de bola. 5. Uma garrafa de cobre com 400 gramas de massa, contendo, em equilíbrio térmico com, uma certa quantidade de água a 20 graus Celsius, foi posta em contato com anidrido sulfuroso a temperatura de menos 10 graus Celsius. Num dado instante, verificou-se que foi vaporizado 640 gramas de anidrido sulfuroso sem alteração de sua temperatura, e que foi congelada metade da água inicialmente presente na garrafa. Sendo assim, pode-se afirmar que a massa da água inicialmente existente na garrafa era. Show. Beleza. Então, qual é a situação, problema que eu tenho? Início. Analisa basicamente essa equaçãozinha, ou melhor, esse nosso problema, até essa posição aqui, ó. Até essa posição aqui. Garrafa de cobre de 400 gramas de massa, contendo em equilíbrio térmico com uma certa quantidade de água. Então, pensa aí. Tem uma garrafinha de cobre aqui, ó. Tá, tranquilo, uma garrafinha de cobre. E nessa garrafinha de cobre eu tenho uma certa quantidade de água. Então, tem uma aguinha aqui, ó. Tá, tranquilo, e eles estão em equilíbrio térmico. Se eles estão em equilíbrio térmico, significa que eles estão apresentando a mesma temperatura. Né? Então, a temperatura é de quê? De 20 graus Celsius. Então, tanto a garrafa de cobre quanto a água estão a temperatura de 20 graus Celsius. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou acrescentar esse sisteminha aí que ele está falando agora. Foi posta em contato com anidrido sulfuroso. Então, ele vem, ó, vai colocar esse negócio aí, ó, vou até fazer a apresentação. Vai colocar esse negócio que está a temperatura de menos 10 graus Celsius. Naturalmente, devido à diferença de temperatura, esses caras vão trocar calor entre si. Só que esse calor agora, ó, né, então morreu aqui a segunda informação. Terceira informação. Né, terceira informação. Num dado instante, verificou-se que foram vaporizados 640 gramas de anidrido sulfuroso sem alteração de sua temperatura. Se ele foi vaporizado, significa que ele estava no estado líquido e agora ele vai passar para o estado de vapor. Ou sei lá, estava no estado sólido e foi direto para o estado de vapor, não importa. Ou seja, ele vai sofrer basicamente uma vaporização. Então ele vai receber uma quantidade de calor o quê? Latente. Certo? Justamente porque também ele falou que é sem alteração da sua temperatura. Mais um indício de que o calor que ele recebe é um calor do tipo latente. E com isso,
foi congelada metade da massa de água. Então, se eu tinha uma massa, sei lá, de 100 gramas, 50 gramas basicamente vai ser o quê? Vai ser vaporizado, certo? E ele quer saber qual é a quantidade de água que eu tinha inicialmente nesse problema. Então, basicamente, nós temos 3 elementos, pessoal. A gente tem água, a gente tem a garrafa de cobre, que não é desprezível porque ele deu a massa, e nós temos o anidrido, basicamente que vai estar aqui a menos 10 graus Celsius, certo? Então, nós temos 3 sisteminhas aí. Ou seja, colocando isso num gráfico, ficaria assim. Essa curvinha 1 pode ser representada pela água junto com o cobre que vão vir direto até uma temperatura zero, que é justamente a temperatura na qual o nosso gelinho ali ele vai sofrer essa mudança de estado físico, ou seja, a nossa água ela vai se transformar no estado sólido, sofrendo, recebendo, melhor dizendo, uma quantidade de calor do tipo latente. Tudo bem? Legal. E quando chegar aqui, o cobre continua cobre, ele fica ali tranquilo na dele, como ele está junto com a água, ele mantém aqui a temperatura mais ou menos da água, tudo bem? E aí, o gelo vai derreter, vai sofrer, a água, né, vai sofrendo solidificação, né? Basicamente ela vai o quê? Ela vai solidificando, recebendo um calor do tipo latente, certo? E esse 2zinho aqui, quem seria esse 2zinho aqui? Seria, por exemplo, o anidrido, que vai sofrer uma vaporização, né, numa determinada temperatura, a temperatura dele vai permanecer constante, tudo bem? E essa temperatura, e aí a gente vai sofrer, ele vai basicamente receber no nosso sistema aí, ele vai receber uma quantidade de calor do tipo latente de vaporização. Tudo bem? Então, são esses nossos sistemas que a gente tem aí, certo? E aí, considerando o nosso sistema ideal, se eu somar todos esses calores, isso tudo tem que ser igual a zero. Mas vamos lá, o calor de cada um deles. Q1. Massa da água, não sei. Calor específico da água é 1 vezes. A temperatura final aqui, pessoal, aqui, eu cometi um equívoco aqui, tá? Cometi um equívoco, beleza? Vamos até alterar essa parada aqui, ó. Esse cara, pessoal, é 0, tá? Esse cara aqui é 0. E esse nosso valorzinho aqui, no final das contas, vai ficar assim, ó. 40 vezes 0,1, 400, desculpa, vezes 0,1 dá 40. 40 vezes 20, 40 vezes 20. Esse cara aqui vai dar 800. Tudo bem? E aqui não é 30, aqui é 20. Calor latente do gelo. Massa do gelo, calor latente do gelo. Né? Então, quem é a massa essa massa de água aqui é para cima, né? Corta aqui, tá? A massa de gelo que vai ser formada, ele me afirmou que é metade da massa da água. Então, tem a massa da água aqui, metade da massa da água. E o calor latente do gelo, o que acontece? Vai ser 80. Né? 80 aí. E vai ficar menos, aqui, no final das contas, é menos 80 dividido por 2 dá 40, né? Então ficaria 40 vezes a massa de água. Tudo bem? Basicamente é esse o nosso sisteminha aí. E o calor latente aqui, basicamente, do anidrido, vai ser a massa de anidrido que ele falou que é 640, né? Então tá aqui, ó, vocês podem observar tranquilamente, né? Que a massa de anidrido é 640 e o calor latente do anidrido foi dado lá no problema que é 95. Show! E aí, a gente vai ter então isso aqui como situação problema. Aqui tá corretinho, né? Aqui tá certinho, tá bem bacana, tá? Então, ó, menos 20 massa de água, menos 40 massa de água, menos 800, mais 60.800, que é essa quantidade de calor latente, basicamente, do anidrido, tá? Então, de onde é que veio esse menos 20 m? Basicamente, da quantidade de calor sensível, que a água basicamente doou para o sistema aí. Menos 800, que foi o calor que a nossa garrafa de cobre doou para o sistema, e menos 40 m. E aqui detalhe, né? Coloquei até em vermelho, e aí esqueci de comentar aqui no slide anterior, mas aí a gente comenta agora, não tem problema. Por que a gente colocou menos 80 aqui, pessoal? Porque esse calor, no final das contas, é um calor cedido, né? A água, juntamente com o nosso sisteminha aqui, basicamente de cobre, né? A nossa garrafinha de cobre, ele vai doar calor, basicamente, para esse nosso anidrido que está na temperatura menor. Por isso, o sinal negativo, por isso que está de vermelho aqui, né? Para identificar basicamente isso, tá? A gente tem uma doação de calor cedido, por isso que ele fica negativo, tá? Então, ó, menos 20
menos 40 menos 60, 60.800 menos 800 dá 60.000. Então a divisão seria tranquila, aqui não é nem aproximado não, isso aqui é real mesmo. É isso mesmo, tá? Tira esse aproximadamente, é igual mesmo a 1.000, né? Porque esse cara menos esse daria 60.000, beleza? E isso dividido por 20 com 40 daria 60. Então daria perfeitamente 1.000 gramas, que é a massa basicamente de gelo, que vai ser a massa de água que a gente tinha no início, tá? Então se ele quisesse de gelo, seria basicamente 500, né, gramas que seriam formados de gelo aí, certo? Beleza? E aí nossa resposta, letra D, 1.000 gramas ou 1 quilo, tanto faz, mesma coisa, tá? E com isso, a gente finaliza, né, essa nossa aulinha de hoje, aula 11, né, desse nosso querido Camil. Pessoal, desculpa aí os errinhos, tá? Mas acho que deu para chegar no objetivo, que era para a gente basicamente analisar essa parte de calorimetria, né, dar uma revisada também, visto que essa semana vocês vão ter prova, né? Então, acaba que é uma revisão um pouco maior, né? E aí dá tempo da gente ver direitinho lá no BNCC, né, a parte de gases, e aí a partir da semana que vem a gente trata gases. Tudo bem? Valeu, meu povo!